Bom dia, igreja! Hoje é dia 31 de julho de 2020, sexta-feira, acabou o mês de julho, gente, como tá voando. Mais do que nunca, o Senhor está abreviando os nossos tempos, não é verdade? Eu espero que Deus possa abençoar muito a você, a toda a sua família. Eu espero que a misericórdia, a graça e a paz do Senhor Jesus invada essa casa e abençoe todo mundo aí, ó, da cabeça aos pés. Você recebe? Recebe? Então Deus abençoe você. Olha só, queria pedir a você mais uma vez, se você ainda não está inscrito em nosso canal, gente, inscreva-se depressinha. Nós queremos o máximo possível, o mais rápido possível, alcançarmos 1000 pessoas, a fim de que a gente possa transmitir os nossos cultos através do YouTube. Ok? Então, espero você fazendo isso. Hoje nós vamos meditar em algo especial para nossas vidas. Eu vou falar sobre Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Nós vamos falar sobre o tema ordem do Supremo. Do Supremo. Sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Meu irmão, estamos de volta. Eu queria ler com você Mateus 28, versículo 19 e 20, que nós vamos ler na nova versão internacional. Anota aí que eu vou dizer. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que Deus abençoe a cada um de nós com a leitura do seu texto, da sua palavra. Nós vamos falar sobre o tema ordem do Supremo. Gente, eu pensei nesse texto, sabe por quê? Existe, no momento político que nós estamos vivendo, uma grande batalha entre poderes para se definir o sentido real da nossa Constituição. De um lado, há umas pessoas que decidem de um jeito, com base na Constituição, e de outro lado, alguns que dizem que o sentido da Constituição não é aquele. E aí começa a haver uma grande confusão entre o povo, se é que de verdade existe alguma confusão por parte do povo. Mas é interessante que dentro da perspectiva bíblica, nós temos também uma Constituição. Para nós, a nossa Constituição, a nossa regra de fé é a Bíblia. Ela nós chamamos de Palavra de Deus, Palavra do Supremo, Supremo Deus Todo-Poderoso, este Deus maravilhoso que tanto nos abençoa. Eu queria refletir com você a respeito de algumas questões que a Palavra de Deus nos chama a atenção. E a primeira delas é que ai daquele que adulterar a nossa Constituição, a Palavra de Deus. Porque a Constituição brasileira, ela já foi alterada várias vezes com o sentido de adaptar, né, a Constituição, adaptar ao momento da sociedade diferente. Então, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, a única necessidade que tem havido é exatamente de melhorar as versões. Nós mesmos gostamos de usar muitas delas, como a NVI que estamos usando hoje, usamos Nova Bíblia Viva em português, usamos Nova Tradução da Linguagem de hoje, enfim, várias versões da Bíblia que nos ensinam a mesma coisa com palavras diferentes, mais compreensíveis em algumas regiões e menos compreensivas em outras ocasiões. Mas a própria Bíblia, a Palavra de Deus, sofre perseguição contra a sua integridade. E olha só o que Apocalipse 22, versos 18 e 19 diz. Presta atenção, vem comigo. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro,
livro aqui, Praga, é do Egito, né? Se alguém tirar algumas palavras deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Ou seja, a profecia trata de que se alguém, alguma organização, acrescentar livros. Interessante que a Bíblia já foi acrescida de livros. Há algumas ocasiões em que algumas pessoas querem retirar livros da Bíblia. E há uma notícia que eu não sei, provavelmente deve ser fake news, onde o Papa parece desejar substituir toda a palavra de Deus por um livro diferente, mais contextualizado, contemporaneamente falando. Nós vemos atualmente, já passou e já existe, por exemplo, Bíblia, onde o sentido das coisas, para adaptar uma doutrina, sofreu modificações entre ponto e vírgula, 2 pontos, e tudo que a gente possa imaginar, onde o sentido do texto possa se adequar à doutrina de determinada denominação. Quando nós olhamos, por exemplo, para os dias de hoje, dias que nós estamos vivendo, queridos, nós vemos, por exemplo, uma comunidade, um segmento da sociedade, um segmento conhecido por LGBT, eles acabam retirando e editando uma nova Bíblia, que é notória, muita gente tem comprado, para saber o teor e a maneira como eles escreveram. E o que a gente nota é que todos os textos que na Bíblia Sagrada estão registrados e que ferem os princípios da doutrinação da homossexualidade foram retirados da Bíblia, numa tentativa de que alguém que venha a ler possa ler sem os textos onde Levítico, Romanos, enfim, acabam desencorajando a homossexualidade. Quando nós vemos esse tipo de coisa, nós percebemos que as pessoas não estão levando o Apocalipse a sério nem a palavra de Deus. Quem vela para cumprir a sua palavra é o Todo-Poderoso, é o Eterno, é o Supremo Deus. Então, essas palavras, as palavras da Bíblia, que não podem ser alteradas, adulteradas, retirada, escondida, são coisas que estão no coração de Deus, escritas lá, e devem estar escritas no coração daquelas pessoas que querem agradar e respeitar o Senhor Deus. Outra coisa que a gente pode ver é que esse evangelho, a palavra de Deus, precisa ser anunciada e pregada. Mas como assim, pastor? Como nós vamos ser? Ela é pregada e precisa ser pregada a todas as nações. A palavra de Deus chega a nos dizer que o dia que isso acontecer será o dia que o Senhor Jesus virá ao mundo. Nós precisamos acelerar isso e pregar a palavra de Deus. Veja só o que está escrito em Mateus capítulo 28, 19, nós vemos aqui no início. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as nações é onde o evangelho tem que chegar. Todas as nações, seja na China, União Soviética, Irã, Iraque, todos os países muçulmanos precisam ouvir a palavra de Deus. Todos os países da Europa precisam rever, a Europa precisa inclusive rever a palavra de Deus, se voltar novamente para Deus. Outra coisa é que o evangelho precisa ser pregado, a pregação do evangelho não é uma opção, é uma missão. Não é uma opção para aquele que crê, mas uma missão, uma obrigação de pregar o evangelho. Se você acredita em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você não tem a opção de pregar o evangelho. Não, é uma ordem. É a ordem do Supremo, do Senhor Jesus. Diz assim em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, é Paulo falando: contudo, quando prego o evangelho, eu não posso mergulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Oh, Jesus, dou graças a Deus porque eu tenho a obrigação de pregar o evangelho. Doa a quem doer. Goste você ou não goste, eu tenho que pregar o evangelho do Senhor Jesus. Isso não é
outra coisa senão uma obrigação. Eu junto a essa obrigação um privilégio para mim, para eu poder pregar e anunciar esse evangelho. Outra coisa que eu preciso dizer para você é que além de pregar esse evangelho, de anunciar àqueles que creem, eu preciso ensinar a eles. Ensinar, discipular, ensinar, passar para as pessoas. Olha o que Mateus 28:20 diz para nós: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se é um lugar gostoso de ensinar a Bíblia, é a igreja, né? Pena que muita gente tem deixado de ir às escolas bíblicas dominicais. Aliás, muita gente tem deixado de ir até a igreja por causa dessas quarentenas. Mas a igreja está voltando, a igreja está retornando e nós vamos recomeçar de onde paramos. Ou talvez nós nem tenhamos parado, na verdade. Algumas igrejas pode ser que tenham parado, mas a maioria das igrejas, eu preguei o evangelho aqui todo dia através de você, com a sua ajuda, com a sua bênção. Na verdade, com a bênção de Deus, com a ajuda de Deus, mas com a sua ajuda, com a sua colaboração, quando você compartilha esse vídeo, para mim é absolutamente gratificante, especialmente às vezes eu peço a você para compartilhar o vídeo para nós chegarmos a 1000 inscritos. Eu quero que todo mundo escute a pregação do Evangelho, possa ouvir a pregação do Evangelho. Então, compartilhe, pregue esta palavra, contribua para missões. Né? Temos sempre tempo de missões, nós somos missionários por essência. E para terminar, e por último, quando nós devemos pregar? Será que tem algum momento que a gente não tem que pregar? Eu vou contar para você o que está falando Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Paulo recomenda a Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Gente, muito cristão deveria se perguntar se ele está obedecendo essa ordem do Supremo Deus. Muito cristão deveria saber e se perguntar: quando foi a última vez que eu preguei o Evangelho? Quando foi que eu falei de Jesus para uma pessoa? Você está se perguntando a isso? Tem muito tempo ou pouco tempo? Hein? Nós precisamos pregar o Evangelho. A quarentena nos deu uma grande oportunidade para nós pregarmos aos nossos familiares, à nossa família, nossos filhos, nossa esposa, maridos, tudo. Todos nós tivemos a oportunidade de poder falar desse Evangelho dentro de casa. Missionários em países muçulmanos, países como China comunista, União Soviética, países onde são proibidas a pregação da palavra. Dá para desconfiar que país comunista, que não quer saber da pregação da palavra de Deus, tem alguma coisa contra o cristão, não é verdade? Tem sim. Eu quero dizer para você que há tempo e fora de tempo, com os comunistas lá de fora, com os comunistas daqui de dentro, em qualquer outro tipo de lado, nós precisamos pregar o Evangelho. Na democracia ou fora da democracia, nós somos convidados, intimados e, na verdade, privilegiados para pregar esse Evangelho. Pregar a palavra é a ordem do Supremo. Espero que você cumpra essa ordem, porque ela vem de cima e nós seremos cobrados por ela. Aproveite o retorno das igrejas, aproveite a sua vida, aproveite o aprendizado que você tem da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela pregação da tua palavra. Obrigado pelo privilégio de poder falar de ti e do teu reino. Queremos implorar o teu nome, ó Deus, no nome de teu Filho amado Jesus, para que tu permita que o teu povo possa ser despertado para a pregação do teu Evangelho, para contribuir para missões, para contribuir, ó Deus, para que a sua pregação, a pregação da tua palavra seja tremendamente divulgada por todos os lugares, a começar de nossas famílias, a começar dos nossos pais, da nossa casa, ela possa alcançar o mundo de uma maneira espetacular, de modo que o teu Filho possa vir pela missão cumprida dos teus servos em pregar o teu Evangelho. Usa, ó Deus, o teu povo. Queremos te pedir que tu abençoes nossa cidade, abençoe o nosso país, o nosso mundo que vivemos em relação à Covid-19. Pai, permita que essa vacina com segurança possa chegar às pessoas e a cura possa ser abençoada, como em tantos outros lugares, em tantos outros momentos a cura chegou. Então abençoa, Pai, aquelas pessoas que estão doentes nos hospitais,
as pessoas que estão fazendo segurança, como as Forças Armadas, os policiais, civis, militares. Senhor, abençoa esse povo, cuide e protege cada um deles. Abençoa, Pai, o pessoal que está preso no presídio e que acaba, muitas vezes, se contaminando. Abençoa, Pai, a nossa sociedade. Abençoa os nossos governantes para que cheguem às conclusões que precisam chegar e tragam paz à nossa cidade, ao nosso país. Deus abençoa o nosso povo, porque nós confiamos que todas essas coisas difíceis, Senhor Deus, de conseguir, só poderão conseguir com a Tua intervenção. Oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. E já sabe, se você não está inscrito, inscreva-se, dá o seu sinal de ok, aciona o sininho para você poder receber todos os dias a palavra de Deus aí na sua casa de manhã, ok? Deus abençoe você e até amanhã, sábado, agosto, se Deus assim o permitir.